pessoal, está começando mais um episódio do nosso Dueto Podcast. Aquele dueto maravilhoso, né, Márcio, que a gente faz toda semana? Exatamente, mais um episódio da nossa primeira temporada Mulheres Líderes. E a gente está aqui, mais uma vez, muito feliz, nesse estúdio, recebendo uma mulher líder de agência. A gente não vai falar quem está com a gente aqui agora. É surpresa? É surpresa, mas vou falar que é um assunto, mais uma vez, muito interessante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Exatamente. O nosso podcast, gente, como vocês sabem, é um podcast onde a gente busca levar a realidade daqui da comunicação de Brasília, a realidade da comunicação de governo, para os 4 cantos desse Brasilzão. E a nossa primeira temporada, a gente escolheu falar com as mulheres que são liderança aqui no mercado de comunicação de Brasília, liderança no mercado de comunicação de governo. E temos hoje mais um episódio do nosso queridíssimo Mulheres Líderes. A gente gosta de mostrar a realidade e também a realidade do meu dia a dia, que eu tenho que aturar você, né, Márcio? Cara, eu quero saber quando que vai ter um episódio que ele não vai começar fazendo essa piada. É difícil carregar o Márcio, sabe? Eu quase falei seu nome agora e quase escapou, mas passou. Deixa eu apresentar ela, Lívia, então? Claro, por favor, que eu tenho, é o momento da placa. É o momento da placa. Mário, você vai me falando se eu tô colocando certo aqui, tá? Prepara a placa aí, tá, Lívia? Gente, hoje a gente tá muito feliz aqui, que a gente tá recebendo ela, que é diretora da Agência Binder Brasília. Diretora-geral, muito bem lembrado, da Agência Binder Brasília. A gente não vai contar o currículo dela agora, porque isso a gente vai fazer no bate-papo com ela. Então, é com muita alegria e com muita satisfação que a gente recebe hoje Lorena! Eita! Ele aqui. Pelo amor de Deus, vai. Pronto. E caixa aqui, vê se tá na direção certinho. Maravilhoso, Aí, maravilhoso. Foi aprovado aí, produção. Prazer, que honra. Lorena, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de receber você aqui. A ideia, como a gente falou, é a gente bater um papo descontraído, um papo sobre a realidade, né, da comunicação, um pouco da sua história. Você é uma baita profissional, você chegou onde chegou, não foi à toa. E a gente quer contar isso um pouco para essa galera que está assistindo a gente. É mostrar para esse Brasilzão o que Brasília tem, né, tem de bom, e mostrar as lideranças, né, Lorena? E você Maravilha. É uma grande referência, a gente gosta muito de você, você sempre nos atendeu maravilhosamente bem, Exatamente, né? cara. Então, por isso, a gente agradece muito sua presença aqui. Eu que agradeço, uma honra, assim, ter vocês puxando uma temática como essa, que é tão importante nos dias de hoje. Então, uma honra é minha, o prazer é meu. Vamos lá para esse bate-papo. Pô, maravilha, massa. Que massa. Eu vou aproveitar e já fazer a primeira pergunta, tá, Lorena? Eu não ia começar? É verdade. É verdade. Eu me empolguei, eu achei O Márcio sempre pede pra eu começar. Sempre sabe? puxa, Porque sempre eu fico puxa. com números ímpares, né? Mas você vai perceber que a pergunta do Márcio é quase uma resposta, ele faz uma dissertação. Sabe? A minha é rápida. A minha, Lorena, o que você não colocaria no seu LinkedIn? É a primeira. Mas a gente gosta de fazer o primeiro papo, a primeira pergunta, Lorena, pra gente apresentar um pouco mais de você. Certo. E para manter o costume do nosso podcast. Perfeito. Lorena, fala pra gente quem é a Lorena fora da cadeira de diretora-geral da Binder. Tudo aquilo que você não colocaria no LinkedIn, conta pra gente aqui. Muita coisa aí. Eu acho que o mais marcante, assim, é alegria. Felicidade, leveza. Eu adoro Bahia, né? Você me Exatamente. entende. A gente entende completamente. Pelo sotaque, né, gente? Vocês estão vendo que Lorena é de lá da terrinha. Baianíssima. Mais uma torcedora do Vitória. Do Vitória, com certeza. É torcedor do Vitória. Você vê que aqui, tá, gente? Aqui não tem rivalidade, não, tá? Aqui a gente trata bem, inclusive os torcedores do Vitória. Pode acabar o podcast, né? Meu Deus, Não meu começamos Deus. bem na primeira. Torcedora do Vitória, Tá certo. desde pequenininha. Meu pai, torcedor do Bahia. E óbvio, já desde Evoluiu. pequena, eu falei, não, eu com muita personalidade decidi meu time. Pronto. Seguindo a minha mãe, né? Claro. Seguindo a mulher líder. Seguindo a mulher líder lá de casa. Eu adoro dançar, eu adoro festa, como baiana, né? Mas adoro curtir com os amigos, cada vez mais. Eu acho que isso tem sido meu lazer, sabe? Legal. Se reunir com a turma em casa, tomar um vinho. Sentadinha no sofá, Escutando que a Bel. idade já chegou. Valorizar os momentos. Valorizar os momentos. Adoro viajar, como você também, Márcio. Adoro viajar, conhecer lugares novos. Eu acho que é isso, assim, porque de resto eu botaria no LinkedIn. Botaria. Sim. Não tem nada assim.
eu Nada tiraria. demais. Não. Não? E dentro dessa história de colocar no LinkedIn, que aí eu já aproveito o gancho Sim, para fazer minha pergunta sim. aqui. Quando a gente entra no seu LinkedIn, e obviamente para as pessoas que não a conhecem pessoalmente, né? É muito Sim. legal que a gente vê a história da Lorena e agora a nossa pergunta é essa. Agora a gente volta para a cadeira diretora-geral da Binder. A Lorena tem uma passagem muito legal. Inclusive já trabalhou em alguns mercados diferentes. Sim. Lorena já teve em Aracaju, já teve Verdade. em São José dos Campos, já teve em Salvador e agora está aqui em Brasília. Conta pra gente aí, Lorena, se é que você consegue resumir um pouco dessa sua história como profissional de comunicação. Certo. A identificação com publicidade acontece já bem cedo, assim. Obviamente, influências da família para fazer um outro curso, mas eu falei, eu quero esse aqui. Vamos lá que eu acho que eu tenho talento. Legal, Você sabe legal. você chega pro pai e pra mãe e fala que vai fazer Sim, publicidade. não o pai fala, "Oh, meu entendi. Deus Eu do acho céu." que minha mãe demorou para entender o que eu fazia por muito Todo tempo. mundo quer que seja médico, né? Engenheiro, advogado. Exato. Mas em casa, assim, essa liderança de minha mãe, mesmo não sendo, eu digo que ela não era uma feminista letrada, mas ela criou uma feminista, assim. Então, eu acho que a Lorena profissional, ela tem uma interseção ali com quem Lorena é, de verdade. Então, o início difícil, eu tinha poucos recursos, né? Eu não venho de uma família rica de Salvador, que mora num bairro legal. Não. É periferia, depois um bairro super popular, simples, humilde, mas uma pessoa ali que falou, eu vou investir na educação. Perfeito. Vamos Legal. investir aqui porque é daqui que você vai conseguir virar o jogo. Meu primeiro estágio numa agência, eu já entrei, assim, no último período do curso, então eu entrei com sede, com apetite, Legal. com muito assim. E aí, eu lembro até hoje, a primeira pergunta que eu fiz na agência, me colocaram de assistente de atendimento e eu virei para a executiva e falei, mas quando eu viro executiva? Olha que Porque coisa. eu já vou me formar, eu tenho que virar executiva já. logo. Tô entendendo. Essa sede me acompanha, sabe? Essa vontade de crescer. Na profissão mesmo. Perfeito. Legal. Com 7 meses eu fui para outra agência, fui convidada por outra agência para ser executiva. Perfeito. E aí contas privadas, né? Assim, do mercado privado. Atendi boate, atendi telefonia, Legal. imóveis, carro, tudo do universo baiano que estava ali à disposição nas agências. Eu atendi, mas sempre quis trabalhar com conta pública. Olha que coisa, gente. Então, e era uma panelinha, assim, não era fácil qualquer pessoa, né? Sem currículo vai conseguir. Eu consegui uma vaga que eu já era executiva, Certo. aquela que, né, tava Já com tava ali, velocidade. um mês já é Exato. executiva, 2 meses dona. Já queria muito. Só que a vaga era para assistente. Eu falei, eu topo. Eu topo. Eu vou abrir essa Eu exceção. vou dar Eu esse vou topar. passo para trás Perfeito, para entrar nesse estrategicamente. grupo seleto, entender esse universo e trabalhar com isso, que era o meu desejo. Meu grande sonho sempre foi atender contas públicas. Olha que coisa interessante, né? Muito. Eu foquei muito em contas públicas na minha carreira. Então, atendi prefeitura, atendi governo, Governo, né? assembleia, assim, tem um pool aí de clientes do mercado público que me deram, assim, uma base até chegar em Brasília. E aí em Brasília você tá com quanto tempo? Aí eu sei que... Aí depois- fui para Aracaju, recebi um convite, fiquei lá 2 anos. Vim para Brasília antes, Certo. fiz um projeto aqui de 4 meses, depois voltei para Salvador, aí fui para São José a convite da Binder para Perfeito. gerenciar um escritório que a Aí gente você já ainda era- tem. Ali você já era Binder, né? Já era Binder, e a gente tem esse escritório até hoje em São José dos Campos, são quase 10 anos. Olha. Lá era governo, atendimento ao governo, prefeitura, prefeitura, e mudando até de partido, e a gente se manteve lá na Perfeito. conta muito bem e continuamos. Que massa, que massa. E depois surgiu Brasília, e aí foi a conta do GDF. Perfeito. Ah, que bacana. Então são 8 anos aqui em Brasília.
8 Que anos. massa. Eu vou te falar que trabalhar com o governo e o Lívio falou no começo, né? Um dos objetivos do podcast. Caiu um negócio aqui no estúdio. Um dos objetivos do podcast, né, Lorena, é a gente levar para o Brasil o tanto que é interessante, é desafiador trabalhar com o mercado de governo, Sim, né? muito. E que bom que... E dificilmente a gente vê, Lívio, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Vou corrigir. Ele faz questão. Faz uma questão, porque eu escutei sua história, Lorena, e eu fiz um paralelo com a sua. Vocês cresceram na Bahia. Sim. Lorena vem de uma família humilde Sim. que deu educação. Márcio vem de uma família rica que não deu educação. Oh, meu Sabe? Deus. Aí tadinho. termina aqui trabalhando comigo. Mentira, que eu nem vi de uma família rica e tive educação. Não, mas agora é sério. Verdade seja dita, né? Dificilmente a gente vê alguém que, quando entra no mundo da publicidade, anseia e coloca como objetivo trabalhar com o governo. Então é bem interessante isso. Muito. Porque trabalhar com contas públicas, eu acho que tem algo que nenhuma outra conta oferece, assim, que é, assim, o meu produto, entre aspas. O que eu preciso dizer é para toda a população. Perfeito. Né? É isso aí. Vez ou outra eu vou ter nichos, momentos onde eu quero falar com tal público segmentado, mas no geral, quando você atende uma conta de prefeitura, de governo, de ministério, um banco como Caixa, que tem, né, a capilaridade que tem de 99% no país, você está falando com o Brasil todo. Você está falando com muita gente. Então, esse papel social sempre me interessou. Eu acho que até pela minha referência de vida, de história, de dificuldade, de falta de oportunidade. Então, sempre teve ali em mim esse desejo de trabalhar com contas públicas. Que massa. Legal que demais. legal. E viva a educação, que a educação transforma, né? Transforma. É verdade. Isso é legal, Lorena, e é bacana, porque o nosso objetivo aqui é mostrar para todo mundo um pouco mais do nosso mercado e mostrar cada vez mais os nossos profissionais e falar também, a gente está falando da Binder, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da Binder, explicasse um pouco, é uma agência que está em 6 estados, né? Mas já está em um tempo em Brasília, já sabe as nossas gírias, agora. né? Já sabe todas. Eu tô falando uai, gente. Uai, eu não tô entendendo. Em Brasília é uma mistura de tudo, né? De tudo, exato. Quando você vê, você já tá misturando os sotaques. E o que a gente quer, assim, dar acesso, mostrar que todo mundo fala, como que eu faço para falar com a Lorena? Sim. E aí, Lorena, minha pergunta é, como que hoje está dividida a Binder? Quais são as contas que vocês atendem? Você pode falar um pouquinho pra gente? A Binder é uma agência que tem 22 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Minha idade. Eu tenho só um aninho a mais, 23. Tá certo. Nasceu no Rio de Janeiro. Hoje a gente sempre fala, né? A Binder é uma agência de múltiplos sotaques. Porque a gente está espalhado, né? A capilaridade da Binder agora, pós-pandemia, onde tudo mudou e o home office aconteceu e virou uma realidade, fez com que a gente conseguisse contratar profissionais de qualquer região. Não tem mais o limitador. As contas. As contas. As contas. Isso, você sabe, todo mundo, quando vai começar o podcast, eles perguntam, faz essa pergunta, né? Então é isso. Até para saber, eu vou falar de Bauru de novo, que é minha tese, vocês falam da Bahia. Mas como que uma pessoa de Bauru gostaria de chegar na Lorena e falar assim, Lorena, posso te ajudar na campanha tal? Quais são os clientes que você tem? No Rio de Janeiro, o foco é muito cliente privado, mas tem também contas públicas, né? É um mercado onde existe a possibilidade de você fazer um mix interessante. Então, a Binder atende Oi, Unimed, Texaco. Tem um pool, né, de contas privadas e contas públicas também. Em Brasília, a gente atende Caixa, Banco Central, a Prefeitura de São José dos Campos e a Prefeitura de Bragança Paulista. A gente atende daqui. Legal. E são os 2 maiores escritórios. Perfeito. O restante da equipe, ela está bem espalhada e bem pulverizada. Aqui em Brasília também, a gente começou a contratar pessoas de fora, porque acaba que é um mercado pequeno, né? Não tão pequeno, mas reduzido. Talvez a gente não tenha essa oferta de profissionais, Exato, né? pronto. Não temos toda a oferta de profissionais em quantidade. Tem muito. É isso mesmo. E para a gente não cair no movimento de ficar o tempo todo tirando um profissional de uma outra agência, o que está acontecendo muito hoje no mercado de Brasília, pela
carência, né, de se ter mais profissionais, até pela oferta de contas e de campanhas que a gente tem, o volume que a gente tem hoje, a gente tem buscado contratar pessoas fora. Então, a Binder é essa agência que não tem molduras, busca sempre a diversidade, é uma agência que busca a diversidade também dos currículos, então é uma coisa que eu costumo falar, cara, a vaga de gerente de atendimento, mas pode ser uma pessoa que era cliente, pode ser uma pessoa que sempre foi marketing, não necessariamente publicidade, porque essa diversidade contribui com o nosso trabalho e com a riqueza da nossa entrega, né? Então, sair dessas molduras, e a Binder se posiciona sempre como portal do novo. Então, a gente tem um sócio VP de estratégia, que é o Lucas, que está sempre participando de eventos mundiais de comunicação, fazendo curadoria e trazendo para os nossos clientes esse conteúdo. O que eu acho bem interessante. Vocês fizeram, Lorena, desculpa. Fizemos. Aqui em Brasília há pouco tempo atrás, sim, né? Sim, já é a 4ª edição da gente, do Bitrends. No segundo semestre a gente vai fazer de novo, porque conteúdo, né, aflorando, e a quantidade de eventos também que a gente está participando, a gente resolveu mudar. E esse ano a gente vai fazer 2 vezes ao ano. Massa. Mas essa agência, assim, muito acolhedora, que tem um olhar muito humano, um olhar que vem até do sócio fundador, Glaucio Binder, né? Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, não basta o resultado final, o percurso tem que ser positivo, tem que ser amistoso, tem que ser gentil. Toda vez que a gente contrata alguém, a gente tem sempre esse papo sobre gentileza, sobre cuidado e respeito. Independe da pressão que você está recebendo, nada te dá o direito de não ser legal. Então, o mercado de Brasília, ele é competitivo, extremamente competitivo. Ele necessita de profissionais do mais alto nível. Existe uma pressão até pelas contas e pela entrega técnica que a gente precisa fazer, né, para o mercado e para o cliente. Se a gente construir um ambiente ácido interno para os nossos funcionários, a nossa entrega, com certeza, não vai ser a mesma, né? Então, tem algo que a Binder persegue, é esse ambiente amistoso, esse ambiente acolhedor para os profissionais que estão ali dentro daquele universo, sabe? Perfeito. Tem 2 coisas que a gente gosta de falar para a equipe. A primeira né? A gente já tem tanto desafio, gente, da porta para fora da empresa. Exatamente, eu falo muito isso. Para que a gente vai criar desafio da porta para dentro, né? Exato. Aqui dentro tem que ser legal. Aqui é o seu ambiente seguro. Exatamente. Aqui é onde você pode errar. Que, né, você não vai ser colocado no... Olha, não tem isso, né? Na Binder eu digo sempre, a gente tem um espaço que a gente pode errar, que a gente pode se acolher, que a gente pode dizer, opa, vem cá, dê um tempo, precisa respirar, vamos respirar agora. É uma agência muito alegre, muito divertida, e tem outro sócio, o Marcos Apóstolo, que é o de criação, que é alegria em pessoa, e eu acho que contagia também todo mundo, né? Legal, assim, e esse ambiente faz com que todo mundo que entre, até na pressão, até acostumado a essa pressão, quando entra, diz assim, caramba, peraí, aqui eu, né? Cheguei. Essa é outra praia. E essa frase que a gente fala, essa é a outra, né? Cara, pressão vai vir. Vai, sempre tem. Cobrança vai ter. Mas é muito melhor se a gente estiver alinhado da porta pra dentro, porque aí a gente consegue dar as mãos. E eu falo isso no ambiente profissional, no ambiente pessoal, no ambiente familiar, né? Na nossa casa lá, com a nossa esposa, com o seu marido. É tão melhor se você tá alinhado, porque aí você junto, de braços dados aqui, você enfrenta os desafios da porta pra fora de uma maneira muito mais forte, né? E eu costumo dizer, assim, que a líder, né, mulher, ela tem sempre esse jeitinho, esse cuidado. Normalmente, né, algumas. Mas não impede também de, nesse mesmo lugar do cuidado, ela também puxar na hora que tem que puxar, né? Claro. Só que eu acho que existe uma habilidade aí na líder mulher de fazer isso com carinho. Vocês são especiais. A gente bate alisando. Então, eu acho que isso torna tudo mais gostoso. Com certeza. Até quando você falou do currículo, se eu posso mandar o currículo do Márcio pra Binder. Vai melhorar o meu ambiente? Hoje eu peguei o dia pra tirar o Márcio, sabe? Pra atazanar a vida dele, né? Deixa eu voltar pro assunto do podcast. Volta. Antes que você fique aproveitando o nosso tempo aqui pra ficar me sacaneando na frente das câmeras. Tá bom. Lorena, você falou aqui um pouco
pouco da Binder, a minha pergunta é bem direta, objetiva. Você que já teve experiência atendendo privado, você que já teve experiência atendendo governo, e tem, obviamente, uma experiência enorme. Qual seria, não sei se essa pergunta é fácil de responder, tá? Mas qual seria a principal diferença entre atender cliente privado e atender cliente de governo? A principal ou as principais, ou não tem diferença? Pode ser que você fale que não tem também. Eu acho que em algum momento no cenário privado, assim, a gente tinha muito já desde o começo, metas, resultado, né? Assim, a entrega, o objetivo fim. E antes, né, a gente não conseguia mensurar muito no ambiente público, né? Pensando em contas públicas, né? É mais difícil de você mensurar ali um ou outro resultado. Talvez fazendo uma campanha de vacinação, sim, mas fazendo uma campanha institucional, uma pesquisa, quali, era até pelo contexto, né, do mercado, era mais difícil. Hoje, não. Estamos em outro cenário. A gente consegue, através de todo o trabalho digital, mensurar muito mais, dialogar muito mais com esse público, né? Seja do mercado privado, seja do público. E eu diria que estamos com objetivos diferentes, metas diferentes, mas a gente consegue chegar ali num nível equivalente, sabe? De desafios, de dificuldades, de aprendizados, de exigências. Eu acho que todo o aparato que hoje a gente tem acesso de mensuração, dados, BI, pesquisa, faz com que a gente consiga entregar uma campanha com muito mais consistência e entregando resultado. Seja campanha para o mercado privado, seja campanha para o mercado público. Então, você consegue mensurar melhor isso, sabe? Lembrando, né, gente, vocês que estão assistindo, escutando a gente, que quando a gente está falando de campanhas para clientes públicos, você tem aí uma questão de estar lidando com orçamento público, o que faz com que a responsabilidade da Lorena e de todas as agências que atendem governo seja ainda maior. Sim. Porque você precisa, obviamente, justificar para vários órgãos de controle para onde que está indo aquele orçamento, né? Sim, Como que está sendo investido. total. Todo mundo é um pouco dono. A gente fala assim, quando você fala de Caixa, Banco do Brasil, todo mundo é um pouco dono do banco, da Caixa. Né? Então é importante, né? Perfeito, cara. Isso... Não, e toda a burocracia que existe, né, necessária para atender o que você falou, né? As regras, as métricas e as referências, tudo. Então, para atender uma conta do cenário público, a depender do estado, da praça, você tem regras que movimentam, né, em determinada região, mas, no geral, você tem que atender ali as expectativas de um compliance, né? A gente pode dizer assim, de um portal da transparência e atender tudo de forma correta. Não que não tenha no mercado privado, você vai trabalhar com outras ferramentas, né? Mas todos tentando alcançar o mesmo fim, né? Exatamente. Eu vou te falar que eu sou um apaixonado pelo mercado de Brasília, pelo mercado de governo. É muito desafiador. Eu me encontrei em Brasília, eu me encontrei. É bacana, é muito diferente, né? É singular, muito. né? É singular, exatamente. Muito. Um clientaço maior, né? Se você for somar todo mundo, é o maior cliente do Brasil. Todos os órgãos de governo. Sim. E aí hoje, Lorena, com clientes tão importantes, como você citou aqui, Caixa e Banco Central, vamos falar deles. Como líder dentro da Binder, quais são os principais desafios que você enfrenta na liderança da sua equipe frente a contas tão importantes? Eu acho que o início... Você quer falar, Márcio? Não. O início... Márcio é chato mesmo, sabe, Lorena? Não. Eu só apoiei minha mãozinha aqui. O início de tudo, montar uma equipe, né? Assim, você tem que montar uma equipe com um nível de sarrafo altíssimo. Não que em outros mercados não tenha, muito pelo contrário, tem muito publicitário bom, técnico, mas estamos aqui em Brasília, no mercado restrito. Então, começamos dali, né? Montar o melhor time para atender as contas, o perfil de contas que você tem. E depois disso, eu acho que você cai para uma dinâmica de que é a realidade, é a regra do jogo, é lei, a questão da concorrência job a job, né? Assim, e isso faz com que você busque a perfeição ali full time, né? O tempo todo. Não existe zona de conforto atendendo a um cliente como Caixa ali, né?
tudo que você apresenta com dados, com pesquisa, nada é naquele formato antigo, né? Da publicidade, intuitivo. Não tem mais esse ambiente, né? De intuição. A gente trabalha com dados o tempo todo. E à medida que os desafios vão surgindo, você vai percebendo, pô, o que é que eu poderia trazer para contribuir? Então, hoje mesmo, a Binder está investindo muito na equipe digital. A gente acaba de contratar um head digital de estratégia. Então, alguém que faça uma leitura de dados muito profunda, que conheça de monitoramento, de performance. Muito bom. E trazer um time que acompanhe esse dialeto. Né, digital, e que esse dialeto digital ele transborde para todo o time, né? Legal. Mas acho que isso, o desafio de ser concorrência, job a job, que faz com que o seu crivo aumente muito, e a exigência, o próprio time, ele é muito exigente. Né? Em alguns momentos positiva ali, né? Eu em alguns momentos, acho que tem 2 semanas isso, a gente apresentou uma concorrência incrível, um trabalho, nossa, impecável, e de cara a equipe já, vamos lá agora correr. Eu digo, peraí, calma, pelo amor de Deus, são seres humanos, vocês, eu preciso proteger vocês de vocês. Foi isso que eu disse, assim, vamos respirar, baixar a adrenalina, organizar a casa, porque quando você entra no ritmo, né, de concorrência, você vai que nem um trator passando por cima de todos os processos, tudo de ferramenta que você tem. Então, para um pouco, respira, vamos organizar para continuar. Perfeito. Então, é um ambiente onde eu tenho muito feedback, muita avaliação de dados, muita avaliação de resultado. Legal. O tempo todo a gente buscando como que a gente poderia melhorar para a próxima concorrência, né? Isso. Então, e aí, até dando uma contextualizada, pessoal, para quem não é de Brasília, como que funciona? Por que a Lorena falou tanto da questão da concorrência job a job, né? Como é que funciona? A Lorena pode complementar aqui o que a gente está falando. Apesar de haver uma licitação e a Caixa elege ali, depois de uma licitação. Estou usando o exemplo da Caixa porque... Mas poderia ser qualquer ministério, exato. Mesmo depois de haver a definição das agências que se consagram ali a partir da licitação, quando vai rolar cada um dos jobs, há uma concorrência entre as agências. Exato, não é isso, Lorena? Exato. A gente recebe o briefing e trabalha em cima daquele briefing para apresentar uma proposta. Então, as 3 agências vão levar o seu melhor. Né? Em todas as campanhas. Todas as campanhas. Então, isso faz com que você precise de um time com um sarrafo muito alto, né? De profissionais que sustentem essa nuance de diferença do mercado. Eu percebo isso quando eu trago gente de fora, né? Quando eu pego pessoas de outros mercados que vêm para Brasília e que começam a viver esse ambiente, dá uma opa. Peraí, porque sabe a gincana da escola? Você está em uma eterna gincana. Não acaba, Não acaba. E mesmo assim, o que eu vi acontecer e que eu achei muito bacana, essa parceria entre as agências. Né? Esse ambiente também amistoso de parceria, de troca, de se unir nos momentos necessários. É possível fazer isso, né? E fazer boas alianças, o que torna também tudo bem mais positivo para o cliente e para as agências. Cara, muito legal o que você falou. A gente fala que concorrente não é inimigo. Não é, concorrente, nunca. Gente, tem espaço para todo mundo. Exato. Concorrente não é inimigo e, pelo contrário, em vários momentos, a união entre concorrentes faz com que a gente consiga atingir algo muito melhor no mercado e vocês para os clientes de vocês. Sim. Né? Que foi uma coisa que me gerou dúvida se a gente teria ou não, né? Mas tem. Existe esse ambiente e um ambiente de aprender também. Em alguns momentos eu ligo para Calia, para Claudinha e digo, Claudinha, vem cá. A gente gosta muito de Claudinha. Eu amo Claudinha. Claudinha vai aparecer. Vai. Claudinha Eu adoro, ela é muito querida. E anteriormente falava com Emília também. Então, essa troca... Querida também. Essa troca é saudável, né? Eu acho que são muitos aprendizados. E em algum momento ou outro você tem que trocar ali, né? Tem que ser parceiro. Claro. Então, eu acho que é o que faz diferença pra gente e que faz diferença para quem chega no mercado de Brasília. Perfeito. Né? Sempre tem esse momento e eu gosto de dar suporte à pessoa que está chegando para dizer, segura na mão.
Sim. E vem, né? Segura, vamos com calma, porque de verdade o chão da pessoa treme, assim. É peculiar, né, Lídia? É peculiar. Sabe o que é muito interessante? A gente que trabalha com alguns veículos de fora, tem uma mudança de governo, ou tem alguma coisa. É como se a gente tivesse um novo produto. Sim. Né? Sim. É como se começasse tudo zero, pessoas novas. Então, tem essa questão que eu acho que não encontra isso no outro mercado. Cara, é um mercado muito diferente. Eu lembro que no começo, quando a gente teve a virada do primeiro governo, a equipe muito acostumada com isso. Assim, ok, agora vai mudar e vai acontecer a dança das cadeiras, né? A agência se movimenta, o mercado se movimenta, há um movimento geral e que as pessoas sabem. No começo, para mim, me deu aflição, né? Óbvio. Como é que a gente vai se movimentar agora? Não, hoje eu também já estou na mesma dinâmica. Esse é o jogo. Vamos, né? Vamos em frente. Lorena, me fala uma coisa aqui. Agora vamos dar uma dica para quem está assistindo, quem está escutando, que porventura tem interesse. Vamos falar agora com os publicitários. Certo. Profissionais de publicidade que têm interesse em trabalhar no mercado. Vou perguntar agora para você enquanto líder, beleza? Você enquanto gestora de uma Os estudantes também, né? Que isso é um dos objetivos, né? Alcançar os estudantes. Sim, legal. Então, você enquanto gestora, você enquanto líder, conhecedora desse mercado, o que você considera que são valores interessantes, valores fundamentais, diria eu, para montar a sua equipe, assim? Eu acho que vontade. Sim, vontade, determinação, resiliência. Porque, como eu disse, é um mercado muito competitivo, né? E por ser muito competitivo, faz com que a gente sempre busque o feedback, sempre busque melhorar o tempo todo. A gente está sempre olhando para essa entrega da gente e vendo o que é que a gente pode melhorar. E isso... Você tem que ter resiliência, você tem que ter determinação, tem que ter vontade. Eu acho que a questão técnica, ela você vai aprender fazendo curso, você vai entrar numa agência, vai ali, né, entender, mas estudar, ler e tudo e viver, como diz um publicitário muito famoso, o André Cassou, quer ser um bom publicitário, viva, né? Viva, busque referências, viaje, compartilhe histórias com os amigos, viva, porque esses insights e a criatividade e a publicidade está em todo lugar. Muitas vezes vem de um momento que o cara está Exato. fora da agência, né? Normalmente eu estou fora da agência quando eu tenho um insight, é um momento mais relax, assim, que você está relaxado, porque a gente trabalha com criatividade também, né? Perfeito. Que a solução do seu desafio, da sua questão acontece. Mas voltando para os estudantes, além dessa técnica, como eu ia dizendo, eu acho que a determinação. Perfeito. Porque não é uma profissão fácil. É uma profissão que tem uma pressão. Você está ali, né, buscando resultados, querendo alcançar uma meta. Então, existe uma pressão, né, natural. Sim. Ter essa resiliência e essa certeza do que você quer. Eu olho muito para mim, óbvio, né? De como foi. Como não foi fácil, os desafios que eu enfrentei, a superação de medo e de aceitar um desafio novo e de não ter certeza se ia dar certo ou não. Como vir para Brasília? Quando o convite surgiu, Nossa. O auge de quem atende conta pública, o lugar que você precisa e quer estar é Brasília. Se você é um publicitário do mercado privado, você vai pensar São Paulo. Perfeito. Se você é um profissional publicitário do mercado político, se você gosta de contas públicas, o auge da sua carreira é Brasília. Quando o convite veio, óbvio, me assustei, né? Você diz, meu Deus, agora é outro nível. Outro jogador patamar. ser chamado para jogar no Corinthians. Aí você fala, eu vou. No Corinthians. Eu concordo, porque meu marido é corintiano. É o último. Chegou no topo. Chegou no topo, já Abaixo era. disso você tem Real Madrid. Sim, time da esses. Europa, a Champions League, né? Esses menores. Jogar aqui no Corinthians é outro patamar. E eu acho que o mercado de Brasília é isso, para quem atende conta pública, sabe? Perfeito. Então, você tem um medo, mas você não pode, eu nunca titubeei, assim. perfeito. E sempre fui ousada, corajosa e vamos meter as caras. Eu gosto de
né, dar uma entrevista, podcast não. Mas o que é que eu penso? Esse esse é o meu ambiente onde eu me desafio. Viu, pelo convite. Foi o Márcio que teve a ideia. Não, mas veja... Tira você da zona de conforto, né? Exato. Mas você é ótimo, você ter manda bem, consciência que você tá indo em bem alguns desse momentos, jeito, sem estar na zona de conforto, né, Ivo? Imagina. em alguns momentos você precisa sair da sua zona de conforto. Perfeito. E eu olho para esses momentos onde eu talvez não me sinta tão confortável, mas eu penso, se eu fizer mais vezes, em algum momento eu vou ficar confortável. Então, resiliência, determinação, sabe? Boa, Coragem, não deixar que o medo te paralise, se jogar, arriscar, viver várias experiências. Para estudante, seja cliente, seja veículo, seja fornecedor, seja agência, né? Circule. Exatamente Circule isso. porque sua entrega vai ser diferenciada, né? A diversidade já está comprovada, que a diversidade, seja, né, física ou essa diversidade de currículo, agrega e alcança números melhores para o resultado de uma empresa. Perfeito. Então é isso, diversifique. A minha mulher tem uma frase que ela fala que a diversidade é o tempero da vida. É o tempero da vida. Eu acho essa frase Maravilhosa, sensacional e pegou esse maravilhosa. gancho agora que você falou. É Verdade. isso. Legal, Lorena. E assim, você contou vários desafios aí. Mas tem alguma coisa que você possa passar pra gente, algum case, algum desafio específico? Lá vai você no momento Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Mas você poderia falar pra gente aqui que você enfrentou com um dos seus clientes e como que você superou isso? Tem alguma coisa que você possa contar pra gente? Eu acho que a transformação digital como um todo, né? Quando as agências, né? E aí, eu não vou falar de um case específico, mas de viver essa transição. Porque a gente estava no mercado muito off, né? Ali, numa zona de conforto, colocou a campanha no ar, acabou o trabalho, né? Acabou, vamos para casa, tá tudo certo. Hoje não, você coloca a campanha no ar, o trabalho começa. É agora que o desafio vem e você consegue identificar tudo e todas as diferenças e o que dá certo, testar, né? Testar fio. Hoje você pode testar o comercial, tudo. Eu acho que essa transição, a transição para os profissionais foi um desafio e está sendo ainda, né? Tanto que a Binder tá investindo e trazendo um time especialista, né, para contaminar a agência como um todo. Apesar de já ter o braço digital, mas esse braço digital vive em constante transformação. Em construção sempre, em construção e trazendo novidades o tempo todo. Vocês trazem novidades, né, o tempo todo. Se a agência também não acompanha, como que a gente vai estar juntos, né, ali nas campanhas e performando bem. Então, eu acho que esse processo da agência com o cliente, entender o quão o digital pode contribuir com a gente, continua sendo um desafio. É notório, né, gente, o tanto que o digital vem crescendo, mundo afora, Brasilzão afora, inclusive no nosso mundo aqui de governo. E aí a minha pergunta, pegando esse gancho, a minha pergunta diz respeito à questão de mix de e-mails aqui. Considerando, Lorena, e aí a minha pergunta agora ela vai mais diretamente para o seu mundo aqui de contas, atendimento de contas de governo. Como vocês enxergam a importância, a relevância dos diferentes meios? Como está isso hoje dentro da realidade de vocês? Eu acho que cada vez mais é aquela história de o rádio vai acabar. Não vai, gente. Porque são meios complementares, né? Você não monta mais um plano de mídia. Eu estava até discutindo isso outro dia. Até os percentuais padrões de faculdade a respeito de produção em mídia. A gente precisa mudar isso, né? Essa padronização de sempre ter ali já definido, né? Tecnicamente, na faculdade você aprende isso, né? 80-20, sei lá, uma coisa assim, mudou. A gente está falando de campanhas onde você pode mapear
seu público em diversas camadas. Total. E quando você desce em tantas camadas do seu público, quanto mais você conhece ele, mais você pode entregar um conteúdo diferenciado. Então, eu posso, para este público aqui, como agora, recentemente a gente fez uma apresentação e a gente falava muito sobre isso. A gente destrinchou todos os públicos. Como que eu posso falar com esse público? Aí eu te dou um mix de meios. Como que eu posso falar com esse? Com mulheres, Perfeito. né? Com jovens. Você vai e aí você precisa ter esse pool de meios para entregar um plano de mídia rico e diverso. Para além disso, você ainda traz para a mesa uma outra questão, que é a regionalização. Né? Sair dessas campanhas nacionais, onde a gente fala com um único sotaque, né? Para todos, de uma única forma, e começa a conversar com sotaque local, do jeito local, né? Usando o dialeto, né? As gírias locais, usando meios que talvez lá faça muito sentido e muito sucesso, em outra praça que não faz, você já, né, se adapta. Então, você tem públicos diversos, praças diversas, a regionalização. Óbvio que você vai precisar de um pool de meios que contribua para essa entrega. De meios, de formas de criar, de formas de falar. Formatos. E a publicidade o tempo todo se inventando, né? Assim, eu acho que é uma profissão muito dinâmica, onde a gente precisa estar sempre atentos a novidades. Agora, aí, em todo festival só se fala sobre isso, inteligência artificial. E o que será, né, da gente pós-inteligência artificial? A gente pode perceber alguns produtos que mudaram gerações. Quando você pensa no anticoncepcional, um produto que surgiu, né? Mudou uma geração inteira, né? E por aí vai. Inteligência artificial vai chacoalhar, né, o nosso mercado. Hoje em dia existem muito mais perguntas do que respostas acerca do que a inteligência artificial. Legislação, o que pode, o que é ético, o que não é ético, até onde você pode usar. Até onde vai o papel do ser humano, até onde vai o papel da máquina. O trabalho que é feito e que é executado. Então, várias discussões. A escola, como é que a escola fica, né? Diante do... Agora não precisa gravar, você não precisa decorar tudo, né? Por que decorar faz sentido? Você vai trabalhar com outras habilidades humanas. Então, eu acho que é isso, assim. É rico, diverso, tem que estar antenado, estudando, participando de evento, vivendo. Perfeito. E enxergando... eu falei isso aqui no outro podcast que a gente gravou aqui. Eu não lembro se foi da secretária Mariana, alguma coisa assim, que eu falei, ainda mais no Brasil, que são vários Brasis dentro do Brasil. Então, o desafio vira maior ainda. Muito. E palmas para vocês que conseguem fazer isso. Sim, quando você fala de Nordeste, né, que você quer acoplar ali tudo, fazer um vídeo para o Nordeste, não cabe. Caramba, são 9 estados, São gente. 9 estados, não cabe. São sotaques diferentes, né? Porque as pessoas falam, vou falar com o Nordeste como se fosse uma coisa, vou falar com São Paulo. Não é. O Nordeste, cara, é gigante, né? Você tem diferentes características. E o publicitário tem que estar antenado, né? Querendo ou não, a gente está reproduzindo ali um retrato da sociedade, retrato de tendências, de novidades, comportamento, então... É porque quando o governo fala, o governo é de todos, né? Sim, de todos. Federal, vamos falar assim. Então, ele tem que falar todas as línguas, né? Exato. Então, esse é um grande desafio que talvez o privado não tenha. Aí tem outras coisas relevantes por trás, né? Assim, de você trazer a diversidade, de você trazer inclusão, de você ter um olhar social diferente, de você pensar em cada detalhe. Isso eu acho lindo no atendimento com a Caixa. Cada detalhe olhado, é visitado, é pensado. Uma foto que pode passar batido, né, para um outro cliente, com eles, a foto, pensa isso aqui. O que é que a gente está querendo dizer? O que simboliza isso aqui? Eu acho incrível, assim. E é um trabalho atento, né? De você estar sempre ali, antenado ao que a sociedade e ao contexto social do momento, sabe? Legal, bacana. E aí, Lorena, indo para o nosso final, né? Eu vou fazer minha última pergunta. Eu quero fazer mais uma, tá bom? O Márcio, no final, ele vai fazer a dissertação. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui depois, mas eu vou passar essa. Vai lá. Mas legal, Lorena. Primeiro, aí, o que um veículo de comunicação ou um fornecedor,
o que ele precisa fazer, como que ele tem que chegar na Binder, na Lorena, para ele mandar bem, entendeu? Como que vocês gostam de receber, como que ele pode estabelecer uma parceria com a Binder? Legal. Então, muito boa. A gente já tinha puxado isso para estudantes e profissionais, agora você está trazendo para a empresa. Ver, né? Sim, pra empresa. sim. Eu costumo dizer para a turma, assim, veículo, mídia, para o setor de mídia, né? Muito acessível, sabe? Sejam acessíveis. Eu tô sempre acessível. Então, quem manda mensagem, eu tô sempre respondendo, sempre encontro um espaço na minha agenda, porque eu aprendo com vocês. Né? Antes de ser publicitária, eu fui representante farmacêutica. E eu ia nos médicos levando, né? Sim, os medicamentos lá. Exato. Quando a gente tá lá, doente, aí passa uma pessoa representante na fila, com aquela sou malinha, eu com aquela mala. Mas malinha. veja, tem uma troca ali de conhecimento, Perfeito, né? Eu tô levando um medicamento mais atual, novidades, o que, né? E eu acho que vocês trazem isso para a agência também. Então, a gente se complementa. Total. É uma relação, pelo menos na Binder, que é muito forte de parceria. Muito legal. Hoje mesmo eu encontrei uma pessoa, queria marcar com você e tal, será que eu posso pegar? Claro! Óbvio, quero saber o que é que sua empresa faz, como que eu posso utilizar isso na minha campanha. Vamos juntos entrar numa concorrência e você monta um projeto diferente pra gente. Legal. E a gente leva... E isso pode ser um diferencial, sim, numa concorrência. Eu acho que ser acessível, aprender, trocar, ter sempre essa relação de parceria, porque você está trabalhando, eu estou trabalhando, estamos trabalhando, ninguém está fazendo favor para ninguém, né? Exato. Ali tem uma troca, tem um aprendizado, então, para mim, Perfeito. mandou um e-mail, mandou uma mensagem. Maravilha, que coisa boa. Pô, essa resposta foi, sério mesmo, foi sensacional, porque é isso que a gente leva muitas vezes para agências e para clientes, esse entendimento. Falar, cara, a gente está aqui para construir coisas juntos, né? Sim. A gente está aqui em lados opostos da mesa. Um está querendo comprar, o outro está querendo vender. Mas a gente está do mesmo lado do barco. Juntos, assim, juntos sempre. A gente quer o mesmo objetivo, Exato. né? Fazer uma entrega diferenciada, trazer melhor Montar resultado. um case legal, diferente, trazer resultado. Isso que eu vejo muito forte, assim. E que é muito bacana agora, nesse contexto, onde resultado, metas, dados têm sido tão relevante. Quando o veículo traz isso, óbvio que, né, brilha os olhos, não só da gente na agência, mas brilha do cliente também. Então, trazer conteúdo, trazer relevância, planejamento, como vocês fazem, e que é muito bacana, colocar isso à disposição da agência, a agência saber que tem um braço ali que pode contar e, tipo, entrar na parceria, sabe? Eu acho que é isso, estamos juntos, né? Se complementando. Vamos colocar o telefone da Lorena aqui embaixo. Aí você pode ligar 24 horas. Mas é verdade, Não, Lorena, você mensagem pode. Ligar não, tá, gente. Vamos falar real, tá. E tem gente como o Márcio que é inconveniente, cara. E eu Sim, ainda tem isso. Por isso que eu tenho que trabalhar ali, porque senão ninguém atende. Mas é verdade, Lorena, você sempre nos atendeu muito, muito bem. É verdade, justiça seja feita. Que bom. Poxa vida. Que bom. Ó, a gente está caminhando mesmo, tá, Lorena, para o final. Deixa eu te fazer a última pergunta aqui, que a gente gosta de repetir essa mesma última pergunta para todas as nossas convidadas, todas as mulheres líderes que a gente tem o prazer de receber aqui. E a pergunta ela diz respeito a legado, tá? Certo. O que a Lorena gostaria ou gostará, né, de deixar como legado para as pessoas com as quais você trabalha, para os clientes com os quais você tem a oportunidade de atender, enfim. O que você gostaria de ser lembrada quando, eventualmente, você trocar de agência ou quando o cliente trocar e não for mais atendido por você, enfim. O que você espera, né? Deixar que as pessoas lembrem de você. Aí vou pro lado humano, não tem jeito, porque eu acho que técnica, né? Esse mercado só tem profissional brilhante, muito qualificado. Então, você vai sentar na mesa e você vai ter um time ali gigante, né, de profissionais. Tem mulheres aqui que eu admiro muito nesse mercado, que eu cheguei e falei, meu Deus, sabe? Então, eu acho que pensando no legado, tirando a questão do resultado, né? Perfeito. Eu pensaria nesse lado humano, assim, de
sempre ter sido gentil, sempre ter sido respeitosa, sempre ter tido um olhar acolhedor e um olhar para a diversidade, que eu tenha proporcionado inclusão, Olha. que tive tanta dificuldade para chegar até aqui, que eu pude abrir espaço para pessoas que também passaram ou vivem dificuldades similares à que eu tive. Perfeito. Então, eu acho que quem sai de uma família muito humilde e que cada passinho que você dá, gente, assim, meu Deus, é uma vitória. E estar, porque eu só estou nesse lugar hoje, e pensar que eu posso puxar outras pessoas, esse seria o meu maior legado, assim. massa. Quantas pessoas eu consegui trazer para perto e consegui ajudar a desenvolver e dar oportunidade. Então, eu sempre tenho esse olhar, assim... Hoje eu estou aqui, eu consegui, né? Mas quem que eu posso trazer comigo? Sabe? Perfeito. Tem muito isso. É algo que você nunca vai se desconectar da sua menina, né? Essa menina e esse menino estarão sempre presentes. Então, essa conexão com a minha menina faz com que eu sempre busque esse olhar de mais oportunidades e inclusão. Como eu posso agregar? Que massa. Então, eu acho que é isso. Esse seria o meu melhor legado. Muito legal. E no final das contas, a gente valorizar as pessoas. Sempre, né, gente? E quando a gente fala e estuda, Binder está sempre participando dos maiores festivais, é o ser humano no centro. Pode ter toda a tecnologia, inteligência artificial, o que for, mas é o indivíduo. É isso aí. Então, cara, a gente tem que se fazer bem, né? Perfeito. Eu acho que Mas é pra isso. gente que presta serviço, Não né? é? Serviços são pessoas. Exatamente, são pessoas. Serviços são exatamente. pessoas. A gente precisa valorizar cada vez mais as pessoas. Exato. Né, Nive? Então você precisa me É valorizar isso. mais, tá? Precisa? Precisa. Difícil. Mas o seu currículo vai ser enviado para Binder. As palavras de Lorena toquem o seu coração. Eu tá? quero ver, Lorena, se você teria... Tudo que você falou, você conseguiria colocar em prática com o Eu Márcio. conseguiria, eu consigo. Olha, e fiz muito curso, tá? Muitos cursos de liderança, porque o líder tem que aprender a conviver com a diversidade. É verdade, né? é verdade. Você tem que É aprender. isso Não vai mesmo, ter um monte de Loreninha ali para eu estar gerindo. Né? São pessoas diferentes. E eu falo muito sobre isso, assim, como mapear quem você está liderando, né? Conhecer quem você... Façam terapia, gente, é tão bom. Gente, é né? verdade. Mapear quem você está liderando. Pô, fulano é difícil, mas por quê? Por que ele é difícil? Vamos entender? Ah, agora entendi, então vamos por aqui. Jeitos e jeitos. É claro, que eu acho que é o que as mulheres líderes trazem como grande diferencial, assim. Então, Essa intuição e esse mapeamento humano, a gente consegue fazer muito bem. Perfeito. Muito legal. Maravilhoso. Você citou até nomes de mulheres que a gente vai atrás, né? Márcio? Por favor, Com certeza. tem muitas. Renata Sanches, Renata maravilhosa. Sanches. Riane, Com maravilhosa. certeza. Renata Barrinoivo, Sim. que eu admiro muito. Audrey, tem uma turma. Muito Tem bom, uma cara, turma muito boa. bom. Lorena, foi maravilhoso. Eu gostei demais. Você sempre uma simpatia. Eu quero pedir Obrigada. desculpas pelo Márcio, que às vezes ele é inconveniente, mas você... eu quero Dois agradecer dois queridões. Você ter aceitado Muito. o nosso convite, viu? O prazer foi meu. Saí da minha zona de conforto. Tá vendo? Botei a cara a tapa, me testando. É isso. O tempo todo a gente tá, né, se testando. Exatamente, gente. Aqui nos bastidores, aqui contando pra vocês, quando a Lorena chegou aqui no estúdio, ela falou, gente, não é a minha situação mais confortável, Não é meu lugar de Não é meu conforto. lugar de conforto. E vocês viram que ela arrebentou. Então, na verdade, ela fez o que ela costuma fazer, né? Aí chegou, arrebentou. Obrigada. Com simpatia, competência e espírito humano. Muito bacana. Lorena, foi ótimo te receber aqui. Muito obrigado. Obrigada. Essas mulheres líderes que a Lorena citou, você já sabe, né, gente? Tem algumas que a gente já fez contato, né, Lívio? Tem algumas que a gente já fez contato. E tem as outras líderes estão dos setores, né, que fazem a diferença. Então, lá na Muito Binder legal. tem Babi, Camila, Ótimo. tem Régia que passou, tem Muito muita legal, liderança coisa boa. feminina fazendo a diferença. É verdade. E como a gente é incansável, né? Eu fico chocada. Eu me surpreendo, assim. É impressionante. Maravilhoso. É isso. E, gente, só para encerrar, eu queria deixar uma mensagem aqui, um momento que a gente passou na última semana. Eu queria prestar minha homenagem a um profissional incrível que nos deixou na semana passada, que é o Roberto Constante. Deixou a gente com o coração mais vazio desde a semana Verdade. passada. Mas esse episódio eu quero dedicar a ele, que sempre que terminava um episódio a lindo. gente mandava, Lorena, para ele. E ele respondia.
E a gente que tem uma atuação no mercado, até de concorrentes, vamos falar Sim. assim, ele sempre foi um cara que apoiou o podcast, querido. escutava o podcast. Então hoje eu queria dedicar esse episódio ao Roberto Constante, o Beto. O E é Beto, isso. como todo mundo conhecia, Beto, né? todo mundo Alegre, conhecia. feliz, parceiro, sempre amistoso ali, né? Sempre. Cordial, gentil, É verdade. isso. Uma pessoa iluminada. A gente tinha trocado umas mensagens e as últimas palavras que o Beto falou pra gente há 3 semanas atrás, numa mensagem de WhatsApp, foi que saudade dessa dupla querida, né? Ai, que fofo. E ele mandou isso pra gente e tal, e realmente que ele nesse momento esteja descansando aí nos braços do nosso pai, e toda a força pra família dele. E, Toda a força. E ele foi uma pessoa que realmente fez a diferença no mercado. Então, Lívio, super bem lembrado aqui, tá? Muito bacana. Verdade. É isso, Lorena. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Um Obrigadão. beijo, gente. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente está muito feliz de ter recebido a Lorena aqui. Por favor, deixem perguntas, sugestões, porque a gente ainda tem algumas entrevistas, muitas entrevistas, diria eu, legais, bacanas, interessantes com essas mulheres líderes aqui dentro dessa nossa primeira temporada, tá bom? Acompanhe o Dueto Podcast no YouTube, aonde mais, Lívio? Nas redes No sociais, Spotify. no Spotify. É. A gente tá aí, Arrasando, né? hein, Spotify, gente? exatamente, Tá bombando, bem bombando mesmo. Bombando. Em breve, No Spotify a gente vai melhor porque não aparece a gente. Exato, é só voz. Piora. Tá bom, queridos. Obrigado, Muito obrigado. valeu. Lorena, Eu que obrigado mais uma agradeço, vez. eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau.